E a carta vai se iniciar assim. Eu, assim como todas as meninas, quando criança, brincava com minhas bonecas e tinha todas elas como minhas filhas. Esse sempre foi o meu sonho de menina. Casar, ter minha princesa. Mas após casar, comecei a ter múltiplos cistos. E os médicos diziam que eu não podia gerar. E por causa da qualidade dos cistos, da quantidade dos cistos, eu jamais iria ter filhos. Mesmo sem ser cristã, eu sempre ouvia pessoas dizer que não existe nada impossível para Deus. Mesmo sem saber orar, ou ter algum conhecimento do poder da fé em Deus, eu comecei a reclamar com Deus e dizer que não aceitava esse diagnóstico dos médicos. E comecei a implorar a Deus que fizesse um milagre na minha vida, e em nenhum momento eu desisti. Até que aos 25 anos eu descobri que estava grávida. Foi um momento de grande alegria e expectativa, pois o milagre que eu tanto pedi a Deus estava de fato acontecendo. Mas logo se transformou em uma jornada de medo e incerteza. A gravidez foi considerada de risco desde o início. Tive muitos sangramentos e precisei tomar medicamentos constantemente para manter a gravidez estável. Foi um período de grande sofrimento físico e emocional. Quando chegou a hora de dar à luz, fui levada para a maternidade de Seropédica. Mas em vez de receber o cuidado e o apoio que eu precisava, eu fui humilhada e maltratada pela médica de plantão. Foi um momento de grande dor e vulnerabilidade. No momento em que me levaram para a sala de parto, eu não estava com dilatação suficiente para fazer um parto normal. Mas a médica que estava me atendendo não quis esperar. Ela estourou a minha bolsa para induzir o parto e me disse que era só eu fazer muita força. E eu fiz. Eu fiz tanta força, mas tanta força que estourou os vasos dos meus olhos e ficaram vermelhos. O parto foi extremamente difícil e doloroso. Me cortaram toda, e mesmo sendo um parto normal, eu levei 27 pontos. Mas o que eu não sabia e que havia algo sinistro acontecendo naquele lugar. Deus revelou para o tio do meu esposo, que era pastor, que havia um demônio na maternidade, com o objetivo de matar eu e minha filha. Imediatamente o pastor chamou meu esposo e junto eles levantaram um clamor para aniquilar aquele demônio. Foi um momento de grande fé e esperança, graças à intervenção divina e aos cuidados do médico Paulo César, que fez o meu parto. Eu e minha filha sobrevivemos naquela noite terrível. Foi um milagre que nunca esquecerei. Agora, quando eu olho para minha filha, eu lembro daquela noite e da intervenção divina que nos salvou. E lembro-me da constante fidelidade e amor de Deus. Eu sempre fui uma pessoa que buscava a verdade, mas não sabia onde encontrá-la. Eu e meu esposo vivíamos uma vida comum, sem uma direção espiritual clara, e no entanto, Deus começou a se revelar para nós de maneira surpreendentemente. Ele fez um milagre na minha vida, mostrando-me a sua poderosa intervenção. E eu e meu esposo começamos a notar os cuidados de Deus para com a nossa família. Mas apesar de tudo isso, não foi o suficiente para que nós nos afirmássemos no Evangelho. Antes de minha filha completar 2 anos, eu descobri que estava grávida novamente. Estava emocionada com a notícia, mas também sabia que minha relação com meu esposo estava passando por um momento difícil. Nós éramos muito imaturos e brigávamos muito. Isso estava afetando negativamente nossa relação. Infelizmente, nossa relação não resistiu às brigas e nós nos separamos. Eu estava sozinho, grávida e sem saber o que fazer. E aos 2 meses de gestação, eu tive um aborto espontâneo. Foi um momento muito doloroso e confuso para mim. Ainda no médico,
o médico me perguntou se eu queria colocar um DIU para evitar uma nova gravidez. E eu aceitei, pensando que era a melhor opção para mim naquele momento. Mas enquanto eu estava internada, algo incrível aconteceu. Naquela época, minha prima frequentava a igreja, a Ministério Palavra de Cristo, e colocou o meu nome na campanha de oração, quando ela frequentava a consagração. Ela pediu aos irmãos da igreja que orassem por mim, e Deus começou a trabalhar em minha vida de maneira poderosa. Quando eu saí do hospital, minha prima me convidou para ir à igreja dela, e eu estava cética no início, mas algo dentro de mim me impulsionou a aceitar o convite. Foi assim que eu entrei na Igreja Ministério Palavra de Cristo pela primeira vez. Eu fui recebida com muito amor e acolhimento pelos irmãos da igreja, e as palavras de Deus começaram a me tocar de uma maneira profunda. Eu comecei a frequentar a igreja regularmente, e a cada semana eu me sentia mais e mais conectada com Deus. Eu comecei a entender que a vida não era apenas sobre mim, mas sobre a relação que eu tinha com Deus. E foi assim que eu me converti ao cristianismo. Foi um processo lento, mas profundo. Eu descobri que a fé em Deus era a resposta de todas as minhas perguntas, e que a relação com Ele era a fonte de toda a minha alegria e paz. Mais uma vez, eu ouvi o cuidado de Deus com a minha família. Meu esposo e eu reatamos nossa relação. Nós começamos a trabalhar em nossa relação e a resolver nossos problemas. 2 meses depois, eu descobri que estava grávida novamente. E dessa vez de gêmeos. Eu estava emocionada e assustada ao mesmo tempo. Eu sabia que uma gravidez de gêmeos era muito complicada do que uma gravidez normal. Mas eu estava determinada a fazer de tudo que fosse necessário para garantir a saúde e o bem-estar dos meus bebês. Infelizmente, as coisas não aconteceram como eu queria. Inicialmente tudo parecia estar bem, mas nos exames subsequentes, os médicos descobriram que minha gravidez era embrionária e não tinha batimentos. Foi um golpe duro para mim e para meu esposo. O médico disse que não tinha o que fazer, que era necessário fazer um aborto induzido. Foi um momento muito doloroso e triste para mim e para meu esposo. Nós choramos juntos e nos apoiamos mutuamente durante esse momento difícil. Mas mesmo com toda a dor e tristeza, nós sabíamos que Deus estava conosco. Eu sempre sonhei que meu esposo se aproximasse de Deus, mas ele não demonstrava muito interesse em ir à igreja. Eu convidava frequentemente, mas ele sempre encontrava uma desculpa para não ir. E eu não desisti. Eu sabia que Deus era capaz de mudar o coração do meu esposo. Então eu pedi ajuda ao meu pastor. Ele é um homem de Deus, cheio de amor e compaixão. Eu sabia que ele poderia ajudar a alcançar o coração do meu esposo. Então o pastor começou a convidar o meu esposo para ir à igreja. E após várias tentativas, ele finalmente aceitou. Eu estava tão feliz e grata por essa oportunidade. No domingo seguinte, meu esposo e eu fomos à igreja juntos. Eu estava nervosa, mas também muito esperançosa. Durante o culto, eu pude ver o rosto do meu esposo se iluminar com a presença de Deus. Após o culto, ele me disse que havia sentido algo incrível durante a pregação. Ele disse que sentia que o Espírito Santo estava chamando para aceitar Jesus Cristo como o único Salvador. Mas, como muitas pessoas, ele tinha dúvida. Ele achou que era apenas a sua imaginação ou a sua própria cabeça. Então ele decidiu fazer prova com Deus. Ele falou em pensamento com Deus: se é o Senhor mesmo que está falando comigo, o pregador vai vir aqui e vai falar comigo pessoalmente. Ele estava testando Deus, mas também estava aberto para ouvir a sua voz. Então, algo incrível aconteceu. O pregador, sem saber do que havia acontecido, se aproximou do meu esposo, apertou a sua mão e sorriu para ele. Após isso, Deus enviou um presbítero para ir até ele e disse exatamente o que meu esposo precisava ouvir. E foi como se Deus estivesse falando diretamente com ele. Naquele culto foi feito um apelo e o meu esposo permaneceu sentado sem levantar no seu lugar. Era notório que meu esposo sentiu a presença e o cuidado de Deus, mas ele não se levantou. Mas antes das considerações finais,
Deus usou o meu pastor mais uma vez. E ele disse que o Espírito Santo falou para ele não terminar o culto e fazer o apelo novamente, pois tinha uma pessoa que precisava aceitar Jesus naquela noite. Nesse momento, o meu esposo soube que era real, ele soube que Deus estava falando com ele, e ele levantou e foi até a frente e aceitou Jesus como o único e eterno Salvador. Ele entendeu o plano incrível de Deus para a sua vida, e a partir daquele dia, o meu esposo começou a frequentar a igreja regularmente e se aproximar de Deus de maneira mais profunda. E eu estava tão grato a Deus por ter respondido as minhas orações. Estou tão feliz em ver o meu esposo crescendo na fé e se tornando um homem de Deus. Agora eu posso dizer que sou filha de Deus e eu e minha casa servimos ao Senhor. Completamente transformada, eu sou grata por essa jornada. E eis que Deus tem um plano incrível na minha vida. E eu e meu esposo havíamos sido chamados pelo Senhor para seguir em seus passos, e despertou um desejo mais profundo em nosso coração de nos batizarmos juntos. Foi um desejo que nasceu. Mas quando compartilhamos nosso desejo com o nosso pastor, ele nos informou que era necessário estarmos casados oficialmente. Meu esposo sempre foi uma pessoa simples e desapegada das coisas materiais. Não via importância no casamento no papel. Para ele, o fato de estarmos juntos há muito tempo já era o suficiente. Mas eu sabia que o Senhor estava trabalhando em nossos corações e que Ele tinha um plano maior para nós. Então aconteceu algo mais uma vez incrível. O Espírito Santo tocou no coração do meu esposo e ele começou a ver as coisas de uma maneira diferente. Ele começou a entender que o casamento não era apenas uma questão de papel, mas sim uma questão de compromisso e de amor. E assim, após muito tempo de espera, realizamos nosso sonho de nos casarmos oficialmente no cartório. Foi um momento emocionante, cheio de alegria, e sabíamos que estávamos fazendo a vontade do Senhor. Então o pastor agendou a data do nosso batismo. Estávamos ansiosos para essa experiência e sabíamos que seria um momento marcante na nossa vida. Quando chegou o dia do batismo, o batismo foi tudo tão lindo e impactante. Jamais imaginávamos como seria a presença do Espírito Santo, pois ela foi notória no nosso meio. Podemos sentir a alegria e a paz do Senhor. E então, durante o momento de louvor, aconteceu algo incrível. 2 pessoas se renderam ao Senhor ainda no momento do louvor. Foi um momento emocionante, cheio de alegria, e sabemos que o Senhor estava trabalhando em nossos corações. E quando fomos batizados, sentimos a sensação de paz, de libertação que nunca havíamos experimentado antes. Entenda, a igreja, Deus é tremendo. A sua presença em nossas vidas é algo que não podemos explicar, mas apenas sentir. Sabemos que independente do que aconteça, ou que você esteja passando, o Senhor sempre estará conosco, nos guiando, nos protegendo. E agora, eu posso mais uma vez dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Te amo, Deus, sua graça nunca falha. Deus,